lá, né? O que a gente vai fazer agora dentro do projeto do Google? Vai ser simplesmente fazer com que o Google entenda que esse trecho de código ele vai ficar dentro da nossa página index. É como se a index tivesse todos eles juntos, entendeu? Tivesse dentro deles. Então, o nosso procedimento é o seguinte. A gente precisa criar um novo arquivo. Aqui no Google Apps Script é sempre HTML, tá? Script a gente não precisa criar. A princípio, na maioria dos nossos projetos, o arquivo de script é sempre esse aqui, ó. É o nosso arquivo principal, tudo bem? Então, o arquivo que a gente vai criar vai ser HTML. Eu posso colocar o nome de script. Vai ficar aqui, ó, script.html. Vou apagar. Eu vou voltar no meu projeto aqui, ó. Vou vir esse cara aqui, script. Vou selecionar ele inteiro. E aqui, ó, eu sou obrigado a fazer exatamente igual nessa configuração aqui, tá bem? Porque se eu não fizer dessa maneira, dentro do Google Apps Script não vai funcionar. Eu não posso pegar o código e copiar e salvar assim. Isso não funciona, tá vendo? Não vai funcionar. Antes disso, eu sou obrigado a fazer o seguinte, ó. Vou voltar, vou deixar em branco, vou criar isso aqui, ó. Script. E script. Beleza. Dentro dele, tá vendo? Dentro desse script e dentro desse script, aí sim eu coloco o código aqui dentro, tudo bem? Então vamos lá. Coloquei o código, ok. Agora eu posso salvar. Somente dentro dessa configuração, onde tem script aqui e script no início, e o código dentro dele, somente dentro dessa forma o projeto ele vai funcionar, entendeu? É a forma correta de se fazer dentro do Google Apps Script. Eu posso até explicar por que é assim e tudo mais, mas para essa aula não faz muito sentido agora. Como eu já disse, eu tenho um curso que eu explico em mais detalhes e lá eu posso te explicar o porquê que as coisas são assim. Mas aqui o nosso foco é mais mão na massa, então eu não tenho que ficar muito explicando o porquê das coisas. Eu quero mais que você replique o que eu estou fazendo e coloque o projeto no ar para ver como que ele está funcionando, tudo bem? Então, ok. Feito isso, a parte do script já está ok, funcionou. Agora vamos para a próxima etapa, porque qual é o outro arquivo que falta no nosso projeto? Deixa eu voltar para cá. Coloquei o script, falta esse cara aqui, ó, style.css. Vou fazer a mesma coisa. Selecionei tudo. Volto para o meu projeto aqui, ó. Seleciono HTML. Coloco style. Apago. E coloco essas tags aqui, ó. O nome disso aqui, gente, é tags. Beleza. Dentro dele, ó, eu coloco o código CSS. Se você está me ouvindo aqui, não sabe o que eu estou falando, não sabe o que é isso aqui, que é uma tag, isso aqui é código CSS, se você não sabe o que é isso, eu te aconselho a dar uma pausa no vídeo agora. Vai lá no Google Digita, pergunta o que é, só para você entender e ficar familiarizado com esses termos. Porque assim, a longo prazo, não tem como você aprender a mexer, fazer essas coisas, esse procedimento que eu estou fazendo, se você não entende, se você não está familiarizado com esses termos. Quais são esses termos? O que é um arquivo HTML? O que é um arquivo de JavaScript? O que é um arquivo CSS? O que é style? Você precisa entender o que é isso, nem que seja superficialmente, porque isso vai te ajudar a entender esses procedimentos que eu estou fazendo aqui dentro do projeto, beleza? Então isso aí eu deixo por vocês. Dá uma pausa no vídeo se quiser, vai lá no Google, dá uma pesquisada, pergunta ao ChatGPT, ele vai te dar exemplos e você vai entender como isso funciona. Vai fazer sentido pro que eu estou fazendo aqui e estou explicando, ok? Então vamos lá. Então eu vou recapitulando aqui. Configurei meu arquivo de script e configurei meu arquivo de estilo, que é o arquivo CSS. Arquivo de script é arquivo JS, arquivo de estilo é arquivo CSS. Como que eu vejo isso? Tá aqui, ó, script, tá vendo? .js, o arquivo é JavaScript, JS. Aqui, ó, .css é um arquivo de estilo. Arquivos de estilo são arquivos CSS. Então a extensão do arquivo é essa. E aqui, gente, ó, index HTML, ele é um arquivo do tipo HTML. Como eu disse, se você não entende, só dá uma pesquisada rápida no Google que você vai já entender do que se trata. Uma vez isso, gente, eu vou voltar para esse projeto aqui, ó, para esse arquivo de index, para vocês entenderem o seguinte, ó, bem no iniciozinho dele, tá vendo? Tem uma referência, ó, style.css, ou seja, é como se eu pegasse esse código inteiro e colocasse aqui dentro, através desse comando, beleza? E da mesma forma, se eu vier no final, tá vendo, ó, script.js é como se eu pegasse todo esse código aqui, ó, inteiro, pegasse ele por inteiro, colocasse aqui dentro.
Mas somente esse trecho de código faz essa referência a dizer, olha, eu peguei aquele código inteiro e joguei aqui para dentro, entendeu? Então, entendido isso, vamos fazer esse mesmo procedimento dentro do ambiente do Google Apps Script, ok? Então, gente, tudo que eu preciso fazer é o seguinte. Agora eu vou usar essa outra função aqui, chamada include. Essa é uma função importante porque a responsabilidade dela é fazer a mesma coisa que isso aqui já faz. Se esse trecho de código é capaz de pegar esse código inteiro e jogar aqui para dentro, esse camarada aqui, ó, ele tem a mesma funcionalidade. O objetivo dele é fazer exatamente a mesma coisa, ok? Então, dentro do código de index, eu vou ter que utilizar dessa função aqui, ó, include. Eu vou colocar aqui, ó, vou apagar isso, vou colocar o código aqui, ó. Já vou explicar para vocês como que é. Só colocar aqui e vou substituir lá em cima. Já vou explicar para vocês o que vai estar acontecendo. Na verdade, gente, se isso aqui que eu estou fazendo tá certo, né? Se eu não errei isso aqui, quando eu abrir esse código aqui, ó, teoricamente já é para aparecer algo mais parecido com isso. Talvez não esteja 100% igual ainda, porque ainda falta a gente colocar no projeto esse arquivo aqui, ó, de configuração, entendeu? Porém, talvez ele já melhore um pouco a estrutura. O visual esteja mais próximo disso aqui do que o que estava antes, beleza? Então vou salvar, vou atualizar minha página. Show aí, ó. Exatamente como eu falei, ó. Daqui já estamos aqui, ó. Já demos um avanço, beleza? Então, gente, isso aqui funcionou. Por que eu sei que funcionou? Porque esse código aqui, ó, style.css, que dentro do AppScript acaba ficando como HTML, mas ele precisa usar essa tag aqui. Esse código ele é responsável por configurar o visual da minha página. Se aqui está nessa cor, se aqui já ficou mais bonitinho, ó, foi esse código aqui, ó, que foi responsável por fazer isso. Agora vamos logo para a etapa final, que é pegar esse código aqui, ó, de configuração e fazer ele aparecer, e fazer ele, né, carregar os dados para dentro aqui, ó, para que essa página fique exatamente parecida com essa. Vou adicionar um novo arquivo, HTML, vou chamar ele de script. Perdão, eu não posso chamar de script, tá? Porque, ó, já existe um arquivo chamado script. E na verdade o nome desse arquivo nem é script, é diferente, é config. Beleza, config. Se eu voltar no meu projeto original, o nome dele é config. Vou selecionar ele inteiro, vou apagar e vou ter que colocar ele dentro da tag script. Beleza. Temos o nosso arquivo aqui. Só que aqui, gente, só isso aqui não vai ser o suficiente para funcionar. Porque foi como eu disse antes, dentro do ambiente do Google Apps Script, as coisas se comportam de uma maneira diferente. Eu tenho que meio que seguir as regras do ambiente do Google para que as coisas funcionem. Então, infelizmente, nem sempre as coisas como estão aqui vão funcionar aqui dentro. Por isso que tem essas pequenas diferenças. Aqui eu tenho que criar uma variável. Tá aí uma outra coisa para você. Vai lá no Google, pausa se quiser, dá uma pesquisada sobre o que é uma variável. Porque você não vai se tornar um programador com as minhas explicações. Entendeu? Não vai demorar muito tempo. Mas nada te impede de entender o básico. Porque você entendendo o básico de programação, pelo menos para esse contexto aqui, olha, já vai te ajudar bastante para você entender e se familiarizar com o projeto. Tudo bem? Então vamos lá. Vou chamar aqui, vou criar uma variável. Eu vou dizer que essa variável que eu criei, gente, o nome dela é config. É como se dentro dela tivesse tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui que eu selecionei agora está dentro dessa palavrinha aqui. É como se essa palavra aqui virasse uma chave que dá o acesso a todas as informações que estão aqui dentro. Entendeu? A grosso modo, é mais ou menos essa explicação que eu posso passar. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu só dar uma pausa aqui para conferir uma coisa. Então, pessoal, só recapitulando aqui. Deixa eu voltar para cá. Ok. Só recapitulando.
dentro desse arquivo aqui, ó, tá vendo esse nome, ó, config? O que eu disse para vocês? Essa palavra config, dentro dela, tá armazenado toda essa configuração, ó. Entendeu? Toda essa configuração, ela tá armazenada dentro dessa palavra aqui, config. Só que no nosso código original aqui, ó, para eu ter acesso a todas aquelas configurações, ela é feita através desse trecho de código aqui, ó. Tá vendo, ó? config.json. Então, esse config.json é uma referência a esse arquivo aqui, ó. Entendeu? Então, cadê? Script. Então, somente esse pequeno trecho de código, ele está dizendo o seguinte, olha, abre esse arquivo aqui, pega todas as informações que estão dentro dele e salva ele dentro disso aqui, ó. Entendeu? Então, se vocês observem bem, ó, essa configuração aqui, apesar de ser diferente da configuração que está aqui, ó, o propósito é o mesmo. Eu estou pegando tudo isso e jogando dentro de uma variável chamada config. Entendeu? Config. Então, é a mesma coisa, só que está sendo de forma diferente. Porque, como eu disse, dentro do ambiente do Google, as coisas se comportam de forma diferente. Tudo bem? Então, dentro desse código aqui, ó, tá vendo? Ele é gigantesco. Toda vez que eu precisar acessar essas informações aqui, ó, eu não preciso colocar o nome da informação que está aqui dentro. Eu simplesmente chamo esse cara aqui, ó, config. Porque ele é a referência para todo mundo aqui. Entendeu? Então, assim, ó, cadê? Uma vez que eu faço isso aqui, eu estou dizendo que essa variável config, ela já está liberada de acesso para esse código aqui poder funcionar. O que eu vou precisar fazer? Vou voltar aqui. Cadê? Script. Achei. Vou achar onde está essa linha. Beleza, achei. Aqui, gente, eu apertei Ctrl F. Ele habilita esse modo de pesquisa aqui, tá vendo? Pesquisa. Eu vou apagar, ó. Se eu digitar uma palavra qualquer, Maicon. Se existisse a palavra Maicon dentro desse arquivo inteiro aqui de código, ó, ele vai achar para mim. Então, a funcionalidade disso é só isso. Então, eu estou procurando um trecho de código. É esse cara aqui, ó. Achei. Esse trecho aqui, ó, dentro do ambiente do Google, ele não vai funcionar mais. Ele não funciona. Então, eu tenho que apagar ele. Show de bola. E aqui, ó, onde está index.html, tá vendo esse include? Eu estou incluindo dentro do código HTML o código de script. Mas só que antes do código de script, eu vou incluir também o código de configuração. Vou chamar aqui, ó, config. Entendeu? Porque fazer isso aqui, gente, é a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesma coisa disso aqui. Estou dizendo que essa variável config foi declarada. Aí aqui dentro, ó, de script, toda vez que qualquer lugar dentro desse código precisar usar esse cara aqui, ó, config, meio que ele já existe, tudo bem? Vou salvar, tudo bem? Vou carregar minha tela, eu acho que agora já vai funcionar, mas vamos ver, né? Talvez não funcione. Ih, não funcionou, tudo bem. Vou dar um pause para ver o que houve, para continuar, senão a aula fica muito longa. Porém, gente, só recapitulando, o que foi feito aqui, ó, esse procedimento de colocar esse código aqui, ó, include, depois colocar include e include, tá vendo? Cada um com um nome diferente, é a mesma coisa que falar, olha, pega esses arquivos aqui, ó, pega o arquivo de config, aqui ó, config, coloca ele dentro de HTML, pega o arquivo aqui de script, tá vendo? Cadê script? Pega todo mundo que tá aqui, esse arquivo todo, coloca ele dentro desse arquivo de index. No final é como se todos fossem um arquivo só. Porque imagina se eu coloco o código inteiro que tá aqui, ó, que é gigantesco, tudo aqui dentro de index. Ia ficar um negócio muito grande, ia ficar muito ruim de ver, entendeu? Então o propósito de usar esse tal de include, que é declarado aqui, ó, é apenas carregar um arquivo para dentro do outro. Uma analogia visual é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Index.html. Quem que tá dentro de index? Style. E se a gente visualizar, é isso aqui. Olha lá. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu tô pegando o arquivo de estilo, que é esse arquivo aqui, ó. Todo esse código aqui tá dentro de index. Todo esse código aqui, ó, de script, ele também, ó, tá dentro de index, entendeu? É uma forma de referenciar, tudo bem? Ok, já vou dar uma pausa e já continuo. Eu tenho quase certeza que o problema é esse aqui que eu vou explicar agora o que houve.
dentro do ambiente do Google, quando a gente usa esse caractere aqui, ó, 2 barras junto, por algum motivo, ele dá algum erro. É como se a partir dessas 2 barras para frente, como se a partir dessas 2 barras aqui, ó, que eu declarei, à frente, tudo isso aqui, ó, que eu estou selecionando para baixo, é como se ele deixasse esse código. Tem alguma coisa dentro do Google Apps Script que ele acaba não conseguindo entender o código que vem depois da declaração dessas 2 barras. Mas isso só acontece se essas 2 barras estiverem declaradas dentro desse caractere aqui, ó, que é o de uma aspa simples. Eu acredito que possa estar muito difícil de entender, mas é uma coisa que não tem para onde fugir. Eu tenho que explicar, e conforme você for estudando, para tentar entender um pouco mais sobre HTML, CSS e JavaScript, vai ser uma coisa que lá na frente você vai conseguir entender. Então não se sinta mal por você não entender agora, como se fosse algo super difícil, mas é uma coisa que demanda de um pouco mais de entendimento. É só isso. Mas aí vamos à resolução do problema. Eu simplesmente preciso fazer isso aqui, ó. Colocar essa barra. Beleza. Eu acho que essa alteração aqui já resolve. Vou atualizar. Show de bola. Resolveu. Só que, gente, ó. Isso aqui, gente, não é um erro. Tudo bem? Vou até explicar o que houve, mas isso que eu acabei de explicar. Cadê? Acabou de resolver o problema. E isso aqui que está acontecendo agora, gente, é coisa bem bobona. É simples. Observe o seguinte. Somente essa imagem carregou. Você saberia me dizer o porquê que isso aconteceu? Eu vou explicar agora. Aqui, gente, no nosso projeto, vocês têm que entender que as imagens da pizza, do hambúrguer, da bebida, petisco e tudo mais, elas estão salvas no meu computador, tá certo? E aqui, ó, o ambiente do Google Apps Script, ele é online. Ele não está no meu computador físico, pessoal. Ele está online. Então, assim, na hora que o sistema vai tentar carregar uma imagem, é impossível, não tem como ele saber e pegar a imagem do meu computador, entendeu? Se eu olhar aqui, ó, olha lá, tá vendo? SRC é uma abreviação para Search, que ele tenta procurar o caminho da imagem. Só que olha só, essa imagem está onde? Não tem como descobrir, ela está no meu computador. Então acaba que a imagem não é carregada, na verdade nenhuma imagem é carregada. Se eu trocar isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, pegar uma imagem qualquer de um hambúrguer. Cadê? Abrir imagem. Ó, essa imagem, ela tá na internet. Então, dentro do Google, do ambiente do Google, ele consegue acessar essa imagem através desse endereço. Diferente dele conseguir acessar uma imagem que está no meu computador. Então, se eu vier aqui, ó, config, onde está hambúrguer, gente, eu vou colocar a URL do hambúrguer. E aqui, ó, hambúrguer também, eu vou trocar. Beleza. Só atualizar, vocês vão ver que a imagem do hambúrguer vai carregar. Só aguardar e vamos lá, aqui, ó, hambúrguer. Entendeu? Então, gente, é só isso. Para a gente finalizar o projeto agora, eu só preciso armazenar essas imagens na internet para poder fazer uma referência a elas válidas e fazer com que elas apareçam no sistema. Ok? Eu vou dar uma pausa aqui pra gente continuar depois, porque vai demorar, né? Eu vou ter que salvar essas imagens na internet e criar uma URL de acesso para elas para poder configurar todo mundo aqui dentro, tudo bem? Vou fazer essa configuração para a gente continuar o vídeo e finalizar colocando o projeto dentro do Google Sites e a gente ter um daily livre bem bacana. Valeu? Vamos lá!